uma lista de livros que eu já li ou que eu pretendo ler, onde temos representatividade LGBTQIA+, já que no mês de junho comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBT no dia 28. Então, se você quer, como eu, fazer uma leitura nessa temática, se liga aí nesse vídeo. E antes de comentar quais são essas leituras, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois por aqui a gente dá muita dica boa. E também faço convite pra você me seguir nas outras redes sociais, todas elas eu estou com pets e livros. E caso você queira comprar qualquer coisa na Amazon, inclusive os livros que estarão nessa lista, utiliza, por favorzinho, o link do canal, assim você me ajuda, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso em suas compras. E se você quer pagar barato nos seus livros, aqui na descrição tá o grupo de promoções do Telegram, eu mando muita promoção que tá valendo a pena. Agora chega lenga-lenga e bora pra lista. Bom, como no dia 28 a gente comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT, eu decidi trazer uma lista, pois muitas pessoas às vezes quer ler mais livros com representatividade, mas não conhece livros que trazem como personagens principais sejam romances sáficos, romances gays, bis, enfim. Então, eu montei essa listinha. Alguns livros eu já li, outros estarei fazendo a leitura esse mês e outros eu quero muito fazer o quanto antes a leitura. Então, começando com Delilah Green, Não Está Nem Aí, é um sucesso do TikTok e aqui a gente vai ter um romance sáfico. E pra quem não sabe, romance sáfico é um romance entre duas mulheres. E, gente, aqui a gente vai ter a história da Delilah. A Delilah é esta garota aqui, ela é fotógrafa, ela há muitos anos saiu de uma cidade do interior e nunca mais quis botar os pés nessa cidade. Ela mora em Nova York e ela é bombada na night, toda noite ela fica com uma garota diferente e ela retorna então à cidade natal devido ao convite da sua irmã para que ela fosse fazer as fotos do casamento da irmã, bem como todos os preparativos que antecedem esse casamento. Chegando lá, então, a Delilah vai encontrar as melhores amigas da irmã e uma delas é a Claire, que cria uma filha de 11 anos praticamente sozinha. E ela vai, então, surgir, então, essa faísquinha de romance entre as duas. Eu não sei muito sobre esse livro, pois eu não fiz a leitura, mas é um dos que eu, com certeza, até o final do ano estarei fazendo. Agora, outro romance sáfico é As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares. É um livro nacional, uma edição belíssima. E esse livro em questão, eu fiz a leitura e tem resenha aqui no canal. Eu dei 4,5 estrelas. Gostei muito da forma como a autora conversa aqui conosco através da personagem Ana. Ela acabou de perder o emprego, a vida dela deu uma grande reviravolta. Ela tem um grande crush antigo da Bárbara, que estudou no ensino médio, e ela stalkeia ela no Instagram, até que um dia ela vai encontrar a Bárbara no shopping e ela está com um livro de autoajuda nas mãos. Só que a Bárbara vai estar organizando um retiro do autor desse livro e vai ver na Ana o livro e vai fazer o convite para ela fazer esse retiro. Ela vai aceitar, principalmente por causa da Bárbara, só que no dia da viagem do retiro, ela vai perder o ônibus, aí vai dar grandes problemas, só que aí a Bárbara vai dar uma carona para ela e seus amigos, e aí a gente vai acompanhar nessa trajetória, nesse livro que é muito divertido e que é quase que uma road trip, pois a gente vai ver muitos trechos dele onde eles estão na estrada. Super indico e recomendo e é nacional. Bora pro próximo. Bom, eu trouxe aqui um livro que é um pouco polêmico pra mim, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Grace McQuiston. Cara, eu não vou comentar porque, assim, todo mundo já leu esse livro ou sabe sobre o livro. Aqui a gente vai ter um romance entre o príncipe da Inglaterra e o filho da presidenta dos Estados Unidos. No início eles se detestam e depois eles ficam juntos. Então a gente vai ter um enemies to lovers, mas esse livro não funcionou para mim. Eu dei 3 estrelas. Eu achei muito cansativo essa narrativa, mas fica a minha indicação aí pra você conhecer essa história. Já agora, essa outra indicação também é da mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul, mas é a última parada. Aqui a gente vai ter um romance sáfico, bem como quase que uma ficção científica, um realismo mágico. A gente vai ter 2 personagens e uma delas está presa no metrô há muitos anos. E ela não consegue sair daquele metrô em questão. E a August, que é essa jovem, ela vai descobrir a Jane, vai ver que a Jane, ela sempre tá no mesmo vagão, vai achar muito estranho, e aí elas vão ter um romance, mas depois a August vai descobrir que, na verdade, a Jane é uma garota que era da década de 70 e que está presa naquele mesmo vagão. E ela vai entrar nessa aventura de tentar, de uma vez por todas, fazer com que esse negócio, essa coisa que fez com que a Jane ficasse presa naquele vagão,
se quebrasse e a Ginny pudesse ter uma vida normal como qualquer outra garota. Eu gostei muito mais desse livro do que Vermelho, Branco e Sangue Azul. Achei mais fluido e mais divertido o livro e eu dei 4 estrelas. E aqui a gente tem um romance sáfico entre essas duas garotas. Bora pro próximo. Esse é um queridinho por mim. Quem não leu precisa muito fazer a leitura. Aqui a gente vai ter 15 dias do Victor Martins, também é um autor nacional. E aqui a gente tem um livro extremamente rapidinho de fazer a leitura. É aquela leitura assim gostosinha, de aquecer o coração. E aqui a gente vai ter como personagem principal o Felipe. Ele, né, é um adolescente como qualquer outro, sempre espera ansiosamente pelas suas férias de junho, de 2 semanas. Ele já tá uma programação completa na sua cabeça sobre o que ele vai fazer nesses 15 dias. Mas ele vai se deparar com uma situação meio caótica, pois o crush dele, que mora no condomínio em questão, que era amigo da infância dele, vai passar esses 15 dias aonde? Na casa do Felipe. E ele não sabia, porque na verdade os pais desse crush viajaram e pediram pra mãe de Felipe cuidar dele. E aí a gente vai vendo esse impasse, essa amizade ressurgindo e claro que um romance muito fofinho que aquece o coraçãozinho. Bora pro próximo. Meu Policial, da Beth Harbert, lançou a adaptação no cinema, se não me engano, no final do ano passado, ou início desse ano. Aqui é uma história bem pesada e densa, mas todo mundo que lê ama muito. Aqui tá, ó, uma trágica história sobre como a fúria do desejo humano leva à realidade frustrada, inspirada nos acontecimentos da vida de E.M. Foster. Então a gente vai ter a Inglaterra dos anos 50, e aí a gente vai ter quase que um triângulo amoroso. Pelo que eu entendi, a gente vai ter um policial, vai ter a esposa do policial, a mulher dele, enfim, e vai ter outro cara, e aí meio que vai rolar um triângulo amoroso. E eu não sei muito sobre essa história, só sei que, gente, anos 50 era uma época muito difícil para as pessoas, né, da comunidade LGBT. Então, assim, eu acho que vai trazer muitas dessas questões envolvendo, bem como a descoberta da sexualidade desse cara que se vê bissexual. Bom, vocês já leram esse livro? Se vocês já leram, comentem aí o que vocês acharam. Bora pro próximo. Bora de chuvas de nacionais! Começando com a Clara Alves em Romance Real, que esse ano fez um ano de estreia desse livro e inclusive saiu a notícia que ele vai ser publicado nos Estados Unidos. Parabéns, Clara Alves! E assim, gente, eu conheci a Clara aqui na livraria da cidade e ela é uma querida, uma fofa, muito fofa. E esse meu livro aqui tem autógrafo. Que tudo! Mas eu ainda não fiz a leitura. Comprei, acho que foi no mês de maio, início de maio ou fim de abril. E eu ainda não consegui fazer a leitura. A minha amiga Ju leu e achou uma carga dramática muito boa e equilibrada. Parece ser um livro jovem, mas vai trazer assuntos como, por exemplo, o luto. E aqui a gente vai ter uma garota que perdeu a mãe. Há muitos anos os pais são separados, o pai mora na Inglaterra, ela vai morar com ele e ali ela vai conhecer uma garota do palácio. E é isso que eu sei, gente. Eu não sei muito sobre, eu só sei que é um romance sáfico entre duas garotas e eu estou extremamente curiosa para fazer a leitura. E a diagramação desse livro é bem legal, é bem doidinha, tem vários diálogos, ela é bem diferentona, sabe? O que eu acho que vai ser uma leitura bem fluida mesmo. E falando em Clara Alves, a gente tem um romance mais jovem ainda, que é Conectadas. Esse livro foi um sucesso de vendas e também tá autografado. E esse aqui eu me instiga mais a fazer a leitura primeiro desse do que o outro, mas ele tem uma pegada mais teen. Só que escuta a premissa. Aqui também a gente vai ter um romance sáfico entre duas garotas, só que elas jogam um game, um videogame no computador. E uma dessas garotas, sabe, tá cansada de ficar levando cantada de cara e etc e tal, ela decide criar um nickname, o nome do personagem dela masculino. Ou seja, no mundo dos games, ela, na verdade, é ele. E aí ela vai conhecer uma garota. E essa garota e ele vão se conectar, vão criar uma amizade muito forte e vai surgir um romance, até que elas vão ter que se encontrar, né? Só que a nossa mocinha tá com muito medo, porque esse tempo todo ela mentiu que ela é ele. E daí ela vai fazer o quê? Vai marcar um encontro, vai levar o primo dela e vai falar pro primo ser ela, pra que a garota não saque. Eu só sei que eu fiquei enlouquecida por essa sinopse e que eu quero muito fazer a leitura.
Bora pro próximo. Ai, pra aquecer o coraçãozinho. E claro, que é uma temática meio natalina, mas esse livro não necessariamente é no Natal, mas fala muito sobre o Natal. E a gente tem um livro nacional da Thalita Rebouças, Nathalie, essa vontade idiota de agradar todo mundo. Várias marcaçõezinhas, dei 5 estrelas, favoritado. E esse livro, todo jovem, todo adulto, todo velho deveria ler. Porque assim, a Thalita Rebouças traz muitas questões muito interessantes que abordam exatamente essa temática, principalmente quando um jovem começa a descobrir a sua sexualidade e se depara que ele gosta de pessoas do mesmo gênero. Então assim, é muito impactante, tem partes assim que dói no coração. E aqui a gente vai ter a Nathalie, ela desde os 13 anos sabe que gosta de uma garota e ela faz terapia até pra ver se realmente é isso que ela quer, e ela tem esse grande segredo pra revelar pra essa família. Só que ela sempre vai passando ano após ano porque ela fica muito insegura pra contar. Até que ela decide contar essa verdade pra família em um Natal. E aí vocês vão precisar ler pra saber o que, afinal de contas, aconteceu. Eu só sei que eu gostei demais, trouxe muitos pontos a refletir e que vocês... Ah, é uma capa fofinha e tal. Gente, esse livro, é sério, é um tapa atrás do outro, né, gente? Ele fez a gente ganhar muitas... refletir sobre muitos assuntos que inclusive são alguns tabus. E assim, não julgue o livro pela capa, não julgue o livro pela autora, pela Thalita escrever muitos livros infanto-juvenis. Esse livro aqui em questão eu até indicaria para uma faixa etária de 16 para 17 anos. E o infinito além, né? Porque eu já tenho 29 e eu leria e relia esse livro, ó, muito. Bora para a próxima dica. Agora, os 4 próximos livros são livros que eu não fiz a leitura e alguns deles estarão na minha TBR do mês, que eu pretendo estar realizando. E um deles é Rumores da Cidade, do Lucas Rocha. Esse aqui é o lançamento do autor, que ele publicou no fim do ano passado, se não me falha a memória. E aqui a gente vai ter a história, então, do André. Ele mora numa cidade do interior. Ele é filho do presidente dessa cidade do interior. Então a gente vai ter o quê? Muita fofoca nessa cidadezinha. E aí o pai e a mãe deles querem se separar. Pra não criar tanto reboliço, o que eles decidem? Fingir um casamento ainda. Só que vai vir o irmão dessa mãe dele e ele é gay. O André nunca viu outra pessoa gay na cidade. E aí ele vai ver o tio e vai descobrir tudo isso e tudo mais. Enfim, além de todos os rumores e fofocas da cidade, ele vai se ver que o pai tá envolvido em muita maracutaia. E, gente, eu só sei disso, desse livro, mas eu já quero ler muito, 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 muito. Bora para a próxima indicação. Esse eu tenho certeza que eu estarei lendo nesse mês, que é Você Tem a Vida Inteira, que estaremos lendo com o Clube de Leitura da Ju, do Desaniversários. Inclusive, se você quiser fazer essa leitura conosco, bora entrar no clube. Aqui na descrição vai estar o Instagram do clube e vai lá conferir como fazer parte. A gente, inclusive, vai conversar com o autor no bate-papo final. Então, eu estou bem ansiosa mesmo para essa leitura. E esse livro... Você Tem a Vida Inteira é um livro que já foi publicado até no exterior, de tão impactante que é a premissa e a história. E aqui a gente vai ter a história do Ian, do Victor e do Henrique. Eles se encontram de uma forma inesperada. Ian conhece Victor no dia em que recebe o resultado de seu teste rápido de HIV. Os dois são universitários, Victor está envolvido com Henrique e Ian está solteiro. Os 3 são gays. 2 deles têm a vida atingida pela notícia de um diagnóstico positivo para o HIV, um não tem o vírus, um está indetectável, 2 estão apaixonados. Então assim, gente, acho que vai ser uma história assim de escorrer lágrimas. Ou não. Preciso fazer a leitura e estarei fazendo com o clube. Bora pro próximo. Um livro que é curto, mas que é impactante. A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Esse livro também já foi publicado no exterior, pois é um livro extremamente impactante. Eu ouvi muito bem falar sobre esse livro, foi o Paulo Ratz, do Livraria em Casa, e aqui a premissa é que nós temos o Raimundo, que é um senhor de 71 anos. Ele, no seu passado, quando ele era um jovem, ele gostava do seu melhor amigo e começou a gostar de um lado mais afetivo. Só que, gente, imagina o Brasil há 71 anos atrás. Então, era extremamente preconceituoso, era uma cidade do interior, eles viveram esse romance, assim, às escondidas, mas esse rapaz, ele foi pra cidade grande, deixou uma carta para o Raimundo nunca mostrou a ninguém essa carta, principalmente com vergonha e anseio da sua sexualidade, mas o Raimundo não sabe ler, e ele ficou anos com essa carta, mais de 50 anos com essa carta
em posts dele e ele não faz ideia do que está escrito ali. E aí ele vai querer o quê? Começar a estudar para finalmente ler essa carta. E, gente, é um livro curtinho, tá? De 150 páginas, só que deve ser um livro pesado para ler e denso. Já leram? Comentem. Esse eu tô com expectativa lá em cima. Agora, para encerrar essa lista de uma forma bem divertida, eu trago a indicação da leitura do que eu estou fazendo no momento, que é Gay de Família, do Felipe Fagundes. Esse livro tá na minha TBR, caso você tenha visto meu vídeo de TBR do mês. Vou ver se eu lembro de deixar no card, caso contrário, só voltar alguns vídeos atrás. E Gay de Família, a gente vai ter a história. A gente vai ter a história do Diego. Ele vivia em uma família extremamente preconceituosa, homofóbica e tradicional. E ele se descobre um garoto gay, ele se revela, ele fala sobre a sua sexualidade, não se dá muito bem com a família, ele decide abandonar tudo e morar longe deles. A família corta laços com ele, ele fica anos sem ver nem o irmão, inclusive o irmão, ele tem 3 filhos e ele nem sabe o nome dos sobrinhos. Até que um dia esse irmão vai bater a porta dele pedindo com urgência para que ele seja babá dessas crianças durante o final de semana, já que ele vai fazer um retiro e a babá de última hora avisou que não poderia. Diego não quer falar com o irmão, não quer cuidar dessas crianças, que ele nem sabe qual é o nome delas. Mas o dinheiro vai pesar, ele vai ganhar para estar sendo babá nesse dia, e ele então vai por causa do dinheiro, e a gente vai ter um livro extremamente divertido. E eu estou com a expectativa muito alta para ser um dos favoritinhos do mês. E aqui, ó, tem conteúdo adulto, então provavelmente é mais 18. E essa então foi a lista de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fica aí algumas indicações de leituras que eu já fiz, que eu pretendo ler, onde a gente vai ter bastante representatividade LGBTQIA+. Claro que eu poderia comentar Headstopper ou Arlindo, que são 2 HQs extremamente fofinhas, mas eu decidi nessa lista trazer somente livros mesmo, e que muitos deles são queridinhos em meu coração. Comente aí qual desses livros vocês já leram, qual vai ser o livro que você vai ler para comemorar, então, o mês do orgulho LGBT. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!